Olá, queridos amigos, queridos ouvintes, telespectadores. Está começando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Pedimos ao irmão Dilson Barros que faça a nossa oração de abertura. Então, gente, a todos nós, onde quer que nos encontremos, a todos os ouvintes, neste momento, que possamos nos colocar em prece, como temos falado em outros eventos semelhantes. É muito importante que procuremos nos acalmar, acalmando os nossos corações, nossas mentes, para que possamos modificar nossas vibrações e a seguir ouvirmos as mensagens de retorno. Neste momento, rogamos ao Pai Maior que, através da espiritualidade amiga, possa nos trazer os bons pensamentos através das intuições, a fim de que possamos levar a cada irmão ou irmã, onde quer que estejam, aquela mensagem que possa consolar o coração aflito. Da mesma forma que nós outros também possamos sermos consolados. Que nós possamos, através desses instantes, modificar nossas vibrações e, assim sendo, emanar ao mundo fluidos salutares, e que assim seja. Que assim seja. Continuamos a refletir sobre o livro Fonte Viva da coleção com o mesmo nome de Chico Xavier com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre o item 95, que tem o título Vê e Segue. Então, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25, tem a seguinte frase: Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Para refletir sobre esta frase, Emmanuel traça os seguintes comentários. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil, quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova, é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade. Mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam a categoria de pessoas estranhas, muita vez ante os próprios companheiros de ministério. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência,
o discípulo experimenta completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam, sabe onde se ocultam os fundamentos eternos, descortina esferas novas de luta por meio da visão interior que os outros não compreendem, descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático, ou retrógrado, ou idiota, ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo, repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete a palavra do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Essa é então a manifestação de Emmanuel, que o Dilson vai contextualizar com alguma passagem evangélica. Vamos tentar, né, Jussi? Vamos tentar. Porque o ensinamento do amado Mestre de Jesus, e que João nos traz, Emmanuel, muito bem promove todo esse ensinamento, me faz pensar no amor de Jesus para conosco e pela sua exemplificação de renúncia. Daí, renúncia, mas uma renúncia consciente. Este é o ensinamento. E como nós outros colocarmos em prática, como nós outros entendermos. Emmanuel, ele discorre no nosso texto de hoje que muitas vezes o Cristo, ele foi atacado dentro dos seus ensinamentos, dentro das suas práticas, pela sua exemplificação, e hoje nós sabemos, conhecemos, alguns de nós, a doutrina cristã, seus ensinamentos, e temos dificuldades de colocá-la em prática. Daí a nossa condição de culpados. Pelo ensinamento, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. É muito importante nós aproveitarmos os ensinamentos que vêm dos Espíritos, as suas orientações, sugestões, e procurarmos errar menos. Quando nós tivermos uma certeza, e aí nós temos no Evangelho, Jussi, um capítulo, o capítulo 18, que fala que muito foi dado, muito será pedido. Quando nós temos aquela condição de sabermos mais e tivermos a certeza na vida futura, e temos lá no capítulo 2 o ponto de vista, pela qual, quando nós tivermos a certeza, e aquela certeza interior que eu senti no meu coração, de que existe uma vida que não acaba, que é a vida do Espírito, e de que, conforme o capítulo 6, também lá o item 2, o Cristo Consolador, de que esses ensinamentos me trarão um consolo, quando eu tiver a certeza da vida futura. Então, com certeza,
com certeza a frase, eu era cego, agora eu vejo, ela vai surtir um eco importante nos nossos corações e nas nossas consciências. Sabe, Deus, e amigos que nos escutam e que nos veem, a primeira grande questão que cabe a nós, que anotamos na nossa vida de forma pacífica a condição de cristãos, é: será que nós não somos mais cegos, Deus? Será que a nossa cegueira foi curada pelo advento do conhecimento dos ensinamentos de Jesus? Porque se a resposta for não, Deus, então ainda estamos dentro do capítulo muitos os chamados e poucos os escolhidos. Não estamos na seara dos escolhidos, ainda continuamos cegos. Mas se a resposta for sim, e nós respondermos de acordo com a reflexão que Emmanuel faz, de que agora eu sei que eu enxergo, que eu não sou mais cego, a postura que eu adoto com a minha visão da tarefa do cristão é que vai fazer toda a diferença no nosso ir e vir, Deus. Que legal, Jussi. Eu estou adorando a sequência do raciocínio, né? Veja só, a gente começou no a quem muito foi dado, muito será cobrado, e passamos pelo ponto de vista, e agora estamos na porta. Nós estamos no ponto pelo qual muitos são os chamados, poucos escolhidos. Então, nós vejamos, Jussi, quem não entender que é um motivo de elevação, por exemplo, nós, por intermédio do nosso sacrifício pessoal, nós tivermos que promover uma renúncia, por exemplo, se formos contrariados, não nos melindrarmos, mas não nos melindrarmos de coração aberto, sabendo de que nosso irmão pode estar equivocado. Se nós formos provocados de outra forma, como sofrermos a maledicência, nós nos acalmarmos e nós refletirmos, tentar entender o outro, a dor do outro que levou a promover a maledicência. Se nós, enfim, soubermos pelo sacrifício pessoal identificar uma fonte alta de incentivo ao esforço próprio, e assim nós seremos os poucos escolhidos. Esse é o ponto que faz toda a diferença, Deus. Pois que Emmanuel também nos alerta que deixando de ser cegos, então, como cristãos ativos na labuta dos ensinamentos de Jesus, nós modificarmos os nossos valores e a interpretação da vida, conforme o Cristo nos ensinou, que estejamos preparados para sermos adjetivados de estranhos. E até ele vai mais longe, não é só estranhos. Louco. Ele fala em idiotas, em loucos, fanático. Em fanáticos. Por quê? Porque ainda, meus amigos, meus irmãos, ainda quem segue o Cristo, quem pratica os seus ensinamentos, ainda está numa condição de menor número e poderá ser mal interpretado diante desta opção maciça da humanidade
pela apreciação exacerbada do material, Deus. É a obtenção daquele prazer, daquela recompensa imediata. A gente sempre volta no trânsito, né, toca, né? Eu acho que para exemplificar o trânsito, ele pode facilitar os entendimentos. Então, quando nós podemos treinar a renúncia e observar os seus resultados no trânsito, renunciar a uma discussão inútil, renunciar à velocidade também inútil, e experienciar os resultados. Nós geralmente entramos numa discussão, numa querela, e aí então fica ainda o exemplo do trânsito, para nós obtermos uma resposta imediata, muitas vezes perante as pessoas que nos circundam. Porque parece que agrada, e o silêncio desagrada, é um covarde, é um bobo que devia ter reagido. A gente cai nessa armadilha, Jussi. E quando a gente estuda que Jesus nos oferece valores diferenciados, novas esferas de luta, novos motivos para que nós o sigamos, necessariamente nós não temos que jogar isso para fora de nós. Nós temos que entender que Jesus está oferecendo uma ferramenta para que nós nos modifiquemos. E é isso que vai fazer toda a diferença. Os muitos, os chamados e os poucos escolhidos, que implica em renúncia, sim, na medida em que tu absorve e pratica o ensinamento de Jesus, que implica em descobrir a porta estreita para passar por ela, está exatamente nas modificações comportamentais que cada um de nós está convidado a exercitar. É porque a reforma, a melhora íntima, né? E ela é sempre individual e intransferível. Eu não vou mudar o outro e me melhorar. Quando eu agrido, quando eu revido, quando eu respondo uma agressão, eu não mudarei o outro. Caberá ao outro, sim, de uma forma individual, buscar a sua reforma, o seu entendimento. Quem sabe até o arrependimento por ter me agredido, cometido algum erro contra mim. Mas eu tenho que me importar com isso, porque senão... e se eu não começar pela renúncia, uma reflexão, poxa, é isso que eu aprendi nas leituras do amado Mestre? Então, cabe assim uma pequena frase de grande relevância, meus queridos. Não é ensinar ao próximo, é dar o exemplo. O meu exemplo é que poderá fazer com que o próximo se transforme a partir daquilo que ele percebe em mim, e não o meu verbo. O meu verbo, ele tem um alcance limitado, que poderá não ecoar no sentido de quem ouve. Agora, o meu exemplo é permanente, é energético, ele é envolvente, e isso faz toda a diferença, Deus. Com certeza. Então, voltando àquelas falas de sempre, né? Jesus, ele exemplificava, ele não escreveu nada, ele deu exemplo e outros escreveram o que ele fez. Nós pais, olha a nossa importância no universo e no momento. Nós somos responsáveis pela educação dos espíritos pela qual nós provemos como filhos. Mas nós não vamos mudá-los se nós exigirmos deles uma conduta melhor, moralmente correta, se nós não dermos os exemplos. Então, para um exemplo material, não basta eu dizer, meu filho, você não deve fumar se eu fumo. Meu filho, você não deve acelerar o veículo em demasia porque é perigoso se eu acelero. Meu filho, você não pode brigar no trânsito se eu brigo. E por aí vai. Exatamente, Deus. Então, está muito bem colocado que uma vez deixando de ser cego,
procurando efetivamente seguir Jesus, ser cristão, né? Ser diferente, como diz Emmanuel, né? Porque vislumbrou coisas novas, coisas belas, coisas grandes, efetivamente, isso nos compromete. Isso faz a diferença. E é isso que nós estamos convidados, como o cego que passou a enxergar depois que Jesus o curou, é isso que nós somos convidados quando absorvemos e aceitamos os ensinamentos do Mestre. É necessário, gente, a todos que estão nos ouvindo, que a gente reflita a respeito. E reflitamos quando aquela frase nos vem à mente: eu não tenho sangue de barata. Reflitamos. É muito importante, estamos sendo testados a todo instante, para que tenhamos um sangue sim mais calmo, que nós não coloquemos mais combustível em discussões vazias, que nós possamos exemplificar aos nossos filhos com condutas moralmente corretas, que nós consigamos então colocar em prática o que nós aprendemos pelos ensinamentos do amado Mestre, neste momento de transformação do planeta, pela qual nós, aquele que procurar individualmente se melhorar, poderá prover para si direitos de aqui permanecer. Aquele que não acreditar na vida futura, que não tiver este olhar para a espiritualidade, para o espírito imortal, ele poderá se arrepender e cancelar não, mas adiar sua felicidade espiritual. Então, ainda pelo ensinamento dos Espíritos, reconhece-se o cristão pelas suas obras, pelo seu comportamento, pela sua atitude, pela sua vivência, que deverá, num mundo materialista como este, ser visto como diferente, sim, mas que não o abaterá, não o diminuirá, não o entristecerá. Pelo contrário, deverá fazê-lo se sentir motivado, feliz, harmonizado, cheio de vontade de conviver com os seus. E aproveitando o ensinamento que o Antônio nos pediu sobre as vigílias, vigiar os pensamentos e procurar pensar nas coisas boas nesses momentos pela qual somos provocados a ter uma conduta correta, moralmente correta. Então eu creio que estejamos rumando ao final, né, Jussim? Pois é. Então, eu posso me atrever e te pedir para fazer a prece final? Mas com certeza, Deus, com certeza. Fique à vontade. Faça então. Então eu. Vamos lá. Então a todos nós, ouvintes, onde quer que estejamos, aos ouvintes que quiserem colocar em suas águas a fluidificar, façam. Deixem próximos a todos, né? Que será fluidificada. Neste momento, pela qual rogamos a misericórdia divina, a presença dos bons amigos, que possam estarem próximos a nós, e aproveitando este momento pela qual estamos com os joelhos da alma dobrados, cheios de esperança e fé, que possamos receber aquele passe espiritual, pela qual também possamos, através dos nossos pensamentos, emanar ao mundo um pouquinho desses fluidos que carregam sentimentos de humildade,
para que nossos irmãos que neste momento estão atordoados nas guerras, nas disputas pessoais, coletivas, que eles possam receber, e ainda que não consigam sentir as mensagens de retorno, mas que o nosso amor possa circundar, envolver a todos, quanto for possível. E nós outros continuarmos recebendo do alto dos céus para cada um desses fluidos, que é o passe que estamos recebendo, as águas sendo fluidificadas. Obrigado, Deus. Obrigado à espiritualidade amiga que nunca nos abandona, que está sempre conosco a nos intuir os bons pensamentos. Obrigado a todos. Que assim seja. Que assim seja.